Hoje, não muito alegre, ocupo a tribuna e faço questão de fazê-lo porque entendo que é o único mecanismo que tenho à disposição para que a minha fala esteja disponível na íntegra, do princípio ao fim, sem maquiagens, sem edições, sem supressões, sem nenhum tipo de subterfúgio que dê dupla interpretação. Ocupo a tribuna para rebater as muitas inverdades, as muitas distorções, as muitas frases dúbias, o que alguns chamam de sofismas, ou de implicatura convencional. Quando você fala algo e dá obrigatoriamente um outro entendimento. Se me permite, deputado Tercílio Turini, exemplificar. O deputado Tercílio Turini não bebeu hoje. À primeira vista, quem ouve a frase tem de imediata a impressão de que o deputado Tercílio Turini bebe todo dia. E nem sempre isso condiz com a verdade. José é um homem bom, apesar de ser carioca. Dá a entender que todo carioca é ruim, o que não condiz com a verdade. Disseram que eu me recuso me pronunciar, disseram que eu inúmeras vezes sou procurado a falar e, apesar de darem a oportunidade de falar, eu nunca falo. Não é verdade. Eu sempre tenho deixado claro que se querem entrevista comigo, que o façam ao vivo, para que não haja mecanismos para edição do que eu disse. E disse, inclusive, para uma jornalista que me abordou na sexta-feira. Das mentiras que vincularam, foi afirmado que a Polícia Federal esteve no meu gabinete. Entraram no meu gabinete, tomaram os computadores, confiscaram os computadores. Teve parlamentares que, acreditando nesta inverdade, me perguntaram: quais policiais estiveram no seu gabinete, deputado? Nunca. Policial nenhum da Polícia Federal esteve no meu gabinete. Nunca. Não confiscaram absolutamente nada, não é verdade. Inclusive eu tenho aqui, uma declaração da Polícia Federal que diz assim: nenhum inquérito policial em curso no qual o seu referido constituinte, ou seja, eu, figure como investigado no âmbito da Polícia Federal, dessa Polícia Federal. Está aqui, tá? Foi um pedido que eu fiz. Se não há nada na Polícia Federal, por que a Polícia Federal iria no meu gabinete confiscar o que quer que seja? Bom, fiz uma nota oficial para então me pronunciar, já que eu tinha dito, dou entrevista, eu falo, desde que ao vivo. Não, ao vivo não é possível, parlamentar. Ao vivo não é possível, deputado. O senhor tem como produzir uma nota oficial? Eu fiz uma nota oficial. Eu fiz. Está aqui, Em resposta ao contato feito na data de hoje com o nosso escritório na qualidade de advogados, o deputado estadual Edson Praquesic, informamos que até a presente data o mesmo não foi notificado, nem citado, para responder a qualquer demanda eventualmente existente junto à 5ª Vara da Fazenda, não tendo conhecimento de nenhuma ação civil pública ou ação de improbidade contra ele. Deputado, pastor, Vossa Excelência tem horário do seu bloco. Por favor. E aí eu faço as seguintes ponderações. No mais, o presente e-mail tem caráter informativo, somente podendo ser divulgado se feito de forma integral, sem qualquer tipo de edição, sob pena de caracterizar-se ato ilícito, passível inclusive de responsabilização.
E aí eu peço para que confirme o recebimento do e-mail. A jornalista Paola Manfroy diz: obrigado pelo retorno. Está aqui, ó. Todos esses documentos, Excelência, eu vou colocar na minha página na internet, para que quem quiser possa acessá-los e ver que é verdade. Bom, mas apesar disso, foi dito que eu não quis aproveitar a oportunidade para me pronunciar. Vamos falar da Rosemary, essa senhora que eu particularmente não sei quem é. Disseram que ela é da Universal, da minha igreja. Disseram que eu peguei os documentos dela para fazer uma bênção e utilizei de má fé com os documentos dela. Eu vou ler a declaração que ela faz para a Polícia Federal no dia 12 de março. Olha o que ela diz: que após tomar conhecimento dos fatos apurados nesses autos, nunca trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que só conheceu o então deputado Edson Praquesic através dos meios de comunicação e campanhas eleitorais, que nunca frequentou a Igreja Universal do Reino de Deus, que nunca recebeu qualquer valor referente aos supostos salários, que nunca obteve a restituição do imposto de renda incidente sobre a noticiada renda da Alep. Aí numa reinquirição, ela diz, ratifica suas declarações anteriores e diz o seguinte, ó: a pessoa de Luiz Alberto de Lima, que era uma pessoa que inclusive estava aqui ainda há pouco, e eu não sei por que a imprensa não o questiona, né? Esclarecendo que depois recordou-se de se tratar do filho de Cleusa, uma senhora que frequentava a sua casa. Diz ainda que ela tinha um grupo de oração há vários anos e que Luiz Alberto por algumas vezes frequentou a sua casa. Portanto, Luiz Alberto e não este parlamentar. Numa oportunidade por volta de 2002, Luiz Alberto teria pedido os documentos para a declaração, dizendo que iria abençoá-la. Portanto, foi o Luiz Alberto e não este parlamentar. Que em nenhum momento Luiz Alberto disse que ela seria empregada e que receberia algum valor. Ela reafirma que nunca manteve contato com Edson Praquesic. Esclarece que não é ligada a qualquer religião e nunca atuou em atividades políticas. Que não tinha conhecimento das declarações de imposto de renda confeccionadas em seu nome. Não tinha conhecimento das restituições de imposto de renda que foram creditadas. Agora vamos à declaração do senhor Luiz Alberto, também à Polícia Federal. O declarante diz que é funcionário de carreira da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Portanto, não é meu assessor, nunca foi meu assessor, jamais seria meu assessor. Ele é integrante desse poder. E se alguém tem que dar satisfação do funcionário da casa, esse alguém é o presidente da Assembleia Legislativa, ou a mesa executiva, e não esse parlamentar. E diz mais. Quanto ao fato de ter recebido pagamento de alguns funcionários, ele declara que recebia pagamento dos funcionários do gabinete do deputado estadual Edson Praquesic em sua conta corrente, ele recebia na conta corrente dele. Esclarece que assim procedeu na época por orientação da própria diretoria de pessoal deste poder. Portanto, não foi orientação minha. Está aqui na declaração, salvo ele tenha mentido para a Polícia Federal. Que o declarante era o responsável pelo encaminhamento da documentação das pessoas que seriam contratadas pela Alep, quando os novos funcionários não possuíam conta bancária para recebimento de salários, qualquer que fosse o motivo, quer seja por possuírem restrições de crédito ou simplesmente não usarem conta corrente. O declarante era orientado pelo departamento pessoal, conforme ele mesmo disse, a indicar uma conta corrente para que os salários fossem creditados. Diz ainda que nesses casos o declarante, ao receber em sua conta os valores, sacava o correspondente ao salário de cada um e repassava os valores diretamente a Rosemary. Está aqui. Vai estar na minha página, deputado Rasco. A imprensa que quiser fazer download está aqui na minha página. Vai estar. Inclusive um áudio em que ele declara à Justiça do Trabalho que ele tinha poderes amplos para exonerar e contratar funcionários no meu gabinete. Eu quero apenas que deem um take nessa assinatura aqui, ó. Essa assinatura é do Luiz Alberto de Lima, não é a minha assinatura. E para confirmar, apesar dele aqui dizer que fazia tudo isso,
Está aqui uma outra declaração, novamente com a assinatura dele, grifada aqui embaixo. E eu tenho vários documentos de exonerações e contratações no meu gabinete com a assinatura dele. Ele ainda teve o capricho de escrever Luiz Alberto em cima da assinatura. Tem o meu nome, Edson da Silva Praquesic, mas quem assina é ele. Quem assina é ele, está aqui, ó. Esse é um, eu tenho um outro aqui, com a mesma assinatura dele. E para confirmar que a minha assinatura é bem diferente dessa, aqui é só a minha assinatura que eu não vou disponibilizar no portal, é óbvio, por questões óbvias. Mas essa é a minha assinatura. Enfim, eu vou ler a reinquirição do Luiz Alberto, tá? A Polícia Federal. Ele ratifica integralmente as declarações prestadas na oitiva anterior. Portanto, ele confirma. E diz: o declarante conhecia a Rosiméria Aparecida Pioner de Amorim, antes de trabalhar com o então deputado Edson Praquesic, uma vez que a mesma era evangélica e amiga da mãe do requerido, sendo elas vizinhas. Diz mais: o mesmo efetuava o saque do valor. Ele consta que ele que sacava, deputado Tadeu Venere. E que diz, acerca da declaração do imposto de renda de Rosiméria, o declarante confirma ter confeccionado 2 ou 3 declarações do imposto de renda para a mesma. Mas vocês lembram, vossas excelências lembram, que a Rosiméria alega nunca ter recebido nada. Ele diz que fazia o imposto de renda para ela e que ela recebia a devolução do imposto de renda. Falas conflitantes. Esclarece ainda que para a restituição era indicada uma conta pessoal da própria Rosiméria. E aqui novamente a assinatura dele. Bom, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, para que não pare dúvidas, eu, enquanto figura pública, eu não me importo me investigarem, eu não me importo falarem o que quer que seja a meu respeito, desde que seja verdade, desde que não distorçam o que é real, desde que não mintam, desde que não falseiem a verdade. Apenas isso. É o direito que eu tenho. Eu já estou cansado de ocupar a tribuna para ter que justificar. Me recordo ainda, por ocasião que o então governador Roberto Requião me acusou de algo que eu não fiz. Isso lhe custou um processo, uma ação, ganhei a ação na justiça. Acho que eu fui um dos poucos que levou até o fim uma ação contra o então governador Roberto Requião. Quando acusado, saiu em todos os meios de comunicação a acusação. Depois, deputado Márcio Pacheco, que eu ganhei a causa, não saiu uma vírgula em nenhum meio de comunicação. Nenhum meio de comunicação. Ficou por isso mesmo. Então, o que eu espero dos meios de comunicação? Que não vinculem notícias mentirosas. Ponto. Segundo, de que não distorçam a verdade, não digam o que não é verdade. Essa moça nunca esteve comigo, eu nunca peguei o documento dela, nunca orei por ela, até gostaria de ter orado, nunca usei os documentos dela. Ela mesma afirma que não me conhece pessoalmente, ela não é da minha igreja. Bom seria se fosse, gostaria que ela fosse, mas não é. Eu ainda acredito na justiça, deputado Jonas, e espero que a justiça tome providências, principalmente nesse fato que é muito sério. Como, pois, um processo do Ministério Público que corre em segredo de justiça chegou ao conhecimento de uma jornalista e eu, que faço parte do processo, não conhecia? O que essa jornalista deu para conseguir essas informações privilegiadas? Como que conseguiu isso? Se nem eu sabia que tinham embargado, bloqueado minha conta bancária. Como pode? Deputado, o senhor tem mais um minuto para concluir. Concluo, senhor presidente. Se essa ação, esse processo é restrito, além dos magistrados, é restrito aos serventuários e aos promotores. Como que
a jornalista sabia de algo antes que eu. Bom, mas eu ainda acredito na justiça. Segunda coisa, eu ainda acredito na divulgação séria dos meios de comunicação. E espero que acesse a minha página e veja os documentos que estarão ali, inclusive um vídeo do supracitado, ele na Justiça de Trabalho dizendo, não, sim, eu tinha o conhecimento, eu que contratava, eu que exonerava as pessoas do gabinete do deputado Pastor Edson. E questione também o presidente deste poder, uma vez que ele não é meu funcionário, ele é funcionário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores.